Imagina só você iniciar um tratamento para alergia, perceber tudo piorando e ainda ser diagnosticada com uma síndrome que você nunca teve. Não bastasse todo esse transtorno, algo ainda mais significativo acontecia. Todo o seu passado estava sendo apagado da memória e uma nova vida teria início naquele momento. Vamos conhecer essa história? A gente recebe aqui no estúdio a Letícia Duarte, que vai contar pra gente, e a mãe dela, a Ilza Nazaré, que teve e tem um papel muito importante na vida dela em todo esse processo. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Obrigada. Bem-vindas, viu? Muito obrigado. Obrigada. Quando eu comecei a ver, eu falei, é uma história incrível. Não é? Porque, às vezes, a gente reclama tanto de algumas coisas e a gente não se acha capaz, né? Quando acontece alguma mudança na vida. E é lindo tudo que vocês vivem, mas foi desafiador. Como que foi esse início? Olha, foi sim bem dramático, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo e os médicos não conseguiam diagnosticar o que estava acontecendo com ela. Foi tipo, mandar ela para casa e falar assim, não tem jeito, ela vai morrer. E nesse momento eu fiz o quê? Ela tinha uma vida muito ativa. Ela trabalhava como maquiadora comigo no salão, ela trabalhava como fotógrafa de trilha nos Amigos das Trilhas, ela era coreógrafa. Então, ela dava aula de maquiagem comigo. Então, ela tinha uma vida assim, sobreativa, e do nada você vê a pessoa não andando mais, não se movimentando. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu vou pedir para ela fazer um vídeo para mim, porque na época ainda tinha os movimentos nas mãos, estava com os movimentos legais. Eu falei assim, faz um vídeo para mim, que eu quero ver quais são os seus melhores momentos, do que você viveu, o que é os seus melhores momentos. Lembrava, né? Que ela lembrava, na época... Que já estava começando a esquecer tudo. Não, ainda eu não sei o momento certo, eu só sei que eu não fui reconhecendo as pessoas que minha mãe ia falando. Ela que foi percebendo que, por exemplo, eu ia vendo filme, aí eu assistia o mesmo filme várias vezes, mas pra mim eu tava vendo pela primeira vez. Processo lento. Isso, foi um processo lento. Diferente do que a gente costuma ver em filme, normalmente em filme parece o quê? A pessoa acordou e não reconhece mais ninguém. Comigo, pelo menos, foi aos pouquinhos, né? Então, ela, eu sei, não sei se foi que eu vi ela sempre ali, cuidando de mim e tudo mais. Então, é minha mãe, né? Minha mãe. Porque lembrança mesmo antes eu não tenho com ela. Tá. Então, eu só fui meio que... Eu não sei certinho quando que foi que minha mente foi assim, apagou. Acho que ela foi deletando aos pouquinhos, foi passando uma borrachinha ali. Chegou uma hora que não tinha mais. Aí, nesse meio desse processo das coisas que estavam acontecendo em 2019, eu falei assim, ela fez o vídeo, né, montou o vídeo. Aí, por um acaso, a minha sobrinha viu que eu estava assim, meio desesperada, querendo saber o que estava acontecendo, mandou uma música para ela que se chamava Cura-me, Senhor. Aí eu fui, pedi para que ela colocasse essa música no vídeo. Aí ela falou assim, mãe, eu vou fazer o que com isso aqui agora? Eu falei assim, agora você vai pegar isso, vai colocar na internet e vai pedir o mundo para que faça oração para você. Aí ela foi, colocou na internet, falei assim, vai surgir uma graça, vai surgir uma bênção e você vai encontrar a cura. Aí ela falou, não vou fazer. Eu falei, vai. Aí ela foi lá e colocou na internet. Realmente, houve, assim, muita oração, muitas pessoas que não sabiam o que estava acontecendo veio para falar comigo e eu falei para ela, um dia o mundo vai saber que você foi curada, que você recebeu a graça, que a gente tem que ter fé. Aí eu falei, não sei como que isso vai acontecer, mas vai acontecer. Aí nós colocamos, hoje nós temos procurado esse vídeo no histórico dela, né, mas o Instagram, como ele tirou, né, do ar, de repente eu não sei se é por causa da música, mas hoje foi como eu falei para ela. Hoje nós estamos levando para o mundo, mostrando ao mundo que ela foi curada, porque muita coisa nós passamos dentro do próprio Covid. Ela né? só não esqueceu a fé, né? A fé foi sempre, estava sempre Tava do seu dentro, lado, né? sempre pertinho de você, caiu aqui um lugar, vai chegar um homem aí. Lê, como é que foi você ser encontrada por um médico que foi mudando todo esse diagnóstico? Nossa, ele foi assim, eu falo que ele é um anjo na minha vida, que ele mudou tudo, realmente. Foi graças a ele que eu voltei a andar, consegui me movimentar. Ele não conseguiu ver a parte da memória, mas também não tem como a gente curar tudo, né? Então, nossa, ele mudou tudo. Foi graças a ele que eu comecei a estudar o alemão para poder conversar com ele. Agora eu dou aula de alemão. Então foi muita mudança na minha vida. Pelo que minha mãe conta também, né, de como que era, mudou realmente muita coisa na minha vida. Mas assim, eu também não tenho muita base para saber o que mudou, porque para mim agora é a realidade, daqui pra frente. né? E mãe, como é que o médico apareceu?
Pois é, como eu falei, a gente dava aula em um projeto social de cabeleireiro e de maquiagem. Aí tinha uma menina que eu dava aula que ela morava em frente à minha casa e se casou, se mudou e nunca mais eu vi. E ela surgiu no curso. Foi o que ela fala para mim, Ilza. Deus faz as coisas por uns caminhos que a gente não consegue entender. Porque não era ela que ia fazer o curso de maquiagem. Quem ia fazer o curso de maquiagem era a filha dela. Aí, ela entrando em contato comigo, falei, não, vai você, faz o curso. Mas eu não sabia que era ela também. Por telefone você não sabe quem é. Vai você faz o curso, eu te ensino e você ensina a sua filha e manda os vídeos para mim que eu vou corrigindo e depois no final tudo dá certo. Aí nisso, quando chegou lá, era uma ex-vizinha que eu conheci desde criança. Então ela viu todo o processo de Letícia dentro do curso, porque eu não tinha com quem ela ficar. Ela fazia faculdade de biomedicina, fazia um monte de coisa e estava paralisando a vida dela todinha. Aí o marido dela, ele trabalhava num aeroporto e ele transportava. Transportando as pessoas com carro blindado, essas coisas, bem chique, né? Bem chique. Aí ele transportava as pessoas. Sei como é, já ouvi falar. Tudo brindado. Aí ele transportou o médico. Aí nisso ele comentou com a esposa do médico. Que é brasileira. Gente, aí ele ficou sabendo. A sua história, tipo X, né? Saiu do nada a conversa. Aí como se encaixam. Como ela fazia biomedicina, ele se interessou pelo caso e falou que queria conhecer ela. Aí pediu para esse motorista, já que ele sabia onde a gente morava, para levar a gente até lá. Ele perguntou se eu concordava. A gente já tinha 3 consultas nesse dia. Eu quase fui assim, o pessoal brigaram, não, você tem que levar no médico. Eu falei, tô levando. Você não entende a língua do médico, você não entende o que ele está falando. Eu falei, eu vou. Aí nós fomos. Aí quando chegou lá, ele diagnosticou, né, viu? Aí foi só graça. Aí foi só o tratamento com ele. E o que acontecia com você? Menina, eu tô curiosa. Uma boa história, eu tô aqui. O que acontecia? Eu tinha muitas dores. Era, por exemplo, às vezes eu acordava como se você... Sabe choque que você toma na tomada? Sim. Nunca tomei choque na tomada, mas deve ser assim. Era como se fosse um choque elétrico. Eu sentia no corpo, às vezes, pontadas, muita dor na cabeça. Era muitas dores mesmo. Aí ele encontrou, foi o vírus da dengue, da meningite, da rubéola, da doença do carrapato e fungos que estavam no meu corpo. Olha isso. Aí ele tava atacando tudo no corpo, tava atacando o cérebro. Por isso, né, que ele até... Há pouco tempo eu tava conversando com ele, pedi pra ele verificar a parte da memória. Aí ele verificou, ele falou assim, ó, não tem nada atacando a mente, nem nada do tipo. Mas os vírus que estavam no seu corpo, eles geraram um trauma no seu corpo que ocasionou a parte da memória, né? Aí você, mas não tem o que eu posso fazer. Tipo, é um machucado, tá ali uma cicatriz. E não tem o que você fazer numa cicatriz, né? Aí, nisso ele foi tratando de acordo com o que ia fazendo. Ia passando o tempo, eu fazia o tratamento dele. Aí passava o tempo, ele fazia mais um teste, encontrava mais um monte de coisa. Teve uma vez que ele encontrou, eu não lembro todos, mas teve uma vez que ele encontrou uns 8 vírus no meu corpo. Eu fiquei assim, meu pai do céu, os bichinhos gostaram daqui, né? Estão fazendo a festa aqui. Mas o que você falou... Como que... Mas o seu corpo, ele aceitava esse tipo de vírus? Como é que é isso? Ele tinha mais essa propensão a aceitar isso? Ele, pelo que ele falou, ele encontrou muita coisa que era da infância. Tá. Então, por exemplo, a do carrapato, minha mãe falou que eu ia muito pro sítio do meu pai. Então, provavelmente, foi lá. Então, não tem um momento certo que encontrou cada coisa. Mas, por exemplo, dengue... De uma vez. Tudo foi de uma vez. Eles acordaram de uma vez só. É porque, vamos supor assim... Quando ela começou a fazer a faculdade, ela fazia faculdade de biomedicina, então ficava muito exposta a formol. Então começou a dar alergia nela. Então eu achava que era alergia por conta do formol, porque ela sempre foi muito alérgica. Só que aí nós fomos levar para ela fazer um tratamento de alergia. No tratamento de alergia, toda vez que ela tomava a vacina, ela piorava, até chegar ao ponto de eu falar para o médico que o senhor não vai dar vacina nela hoje. Aí ela tinha que andar de máscara. Aí eu fui comprar uma máscara, porque a máscara estava ruim, desci para comprar máscara, pensei, me espera aqui. Eles deram a vacina nela. Olha só. Aí, porque falou que tinha que dar, então eles deram a vacina. Só que quando eu saí de lá com ela, ela já não andava mais. Aí foi quando eu levei ela para casa, já estava de cadeira de roda. Ela chegou ao ponto dela não poder... Ela só podia comer aipim. Nada que tivesse parabeno, ela podia comer. Então, para tomar banho, a água já estava fazendo mal para ela para tomar banho, só podia beber água de coco. Nada, se você desse qualquer coisa nela, passava mal, até o ponto de ficar internada. Eles darem a comida para ela, que era cozinhado com cenoura, que eu falei que não podia ter nada de cor, cozinhado misturado com cenoura e dela, e ela deu parada cardíaca e deu fechamento de glória. Aí levaram ela para o CTI. Aí daí então ela foi ficando no CTI, só foi piorando, aí
Gente. Aí foi lá no CT, essa parte do CT eu lembro mais ou menos. Coisa ruim, o negócio Não grava, é, né? Daí vai gravar justo esse. Justo esse momento. Justo no momento que você tem. Aí lá eu lembro que fez tratamento que foi da síndrome que você tava falando. Então eles me trataram com isso, foi um tratamento muito pesado. Nossa, horrível, horrível. Era mais uma tortura do que tratamento aquilo lá dentro. Que desespero. E não era, né? E não era, o pior era isso. É que eles fizeram porque eles não depois... fizeram teste pra comprovar. Eles achavam, pelos sintomas, parecia ser isso. Aí eles foram pelo achômetro e trataram no achômetro deles. Depois, quando saiu, eu fiz o exame pra ver qual era o grau que tinha da síndrome. E não tinha. Não tinha, graças a Deus. Gente, um exame horrível. Ela levava choque no corpo todo. O exame eu também lembro, horrível. Uma agulha assim, eles vão colocando no seu corpo. Aí coloca a agulha, enfia na cabeça também, vai vários pontos do seu corpo e dá choque. Tipo aquele taserzinho, sabe, que dá choque? Eles colocam e dão um choque. Horrível. Acho que é pra ver a resposta, não sei, torturar a pessoa. Mas e aí? De resposta, alguma coisa. Com essa coisa da memória, nossa, dá vontade de fazer várias perguntas. Pode fazer. Impressionado, cara. Impressionado. Né? Aí, por exemplo, você não lembrava que ela era sua mãe, mas você falando, só pode ser, Só porque pode pra estar ser. do meu lado... porque passar tudo isso, né? não tem. Passar do meu lado tudo isso só pode ser mãe. Mas como é que foi pra você? Fala assim, gente, mas ela esqueceu de tudo mesmo. Como é que era isso? Como é que era fazer pergunta, receber a gente em casa? Essa é sua tia. Não, a gente era não isso? Não, a gente não recebia porque estava no Covid. Ai, que bom. Então, ninguém ia na casa. Então, eu fazia o quê? Eu, quando observei que a gente sentava para ver um filme, como era eu e ela sozinha, nós fizemos de tudo dentro de casa. Nós fizemos vídeo para o Instagram, fizemos TikTok. Se vocês pegarem eu no TikTok, vocês vão rir muito. Porque eu queria animar ela. Então, uma forma de fazer ela sorrir era eu ser a palhaça dentro da casa, né? Então, eu fazia vídeo para o Instagram, fazia vídeo para o TikTok. Eu ficava sendo a palhaça da corte para ela. Aí, quando eu percebi que ela não estava tendo memória, eu falei com a minha família, né? E começamos a fazer chamada de vídeo para eu poder apresentar as pessoas para ela. Gente, só que ela olhava e ela falava, mãe, mas quem é? Ah, que bonitinha. Quem é? Aí eu falava assim, é sua tia, é fulano. Então, era assim. E durante esse período, as pessoas levavam comida pra gente, a minha família, eles pagavam nossas contas, porque eu não estava mais trabalhando, né? Então, eles deram bastante assistência pra gente. Mas foi, assim, muito difícil, porque você olhava, eu pegava álbum de fotografia, mandava lá olhar assim, um álbum assim, ela só ia colocando assim. Aí ela virou pra mim e falou assim... É que depois que a gente descobriu isso da parte da memória, né, que ela foi vendo por conta disso. Comida que eu não gostava, ela trazia pra mim experimentar, que ela me contou depois. E eu comia adorando, e ela ficava aproveitando o momento, né? Não gostava de brócolis, pode ser que agora vai gostar. Vamos tentar. Repolho, gente, ela come repolho. Que beleza, tá vendo aí, ó? Cebola. Depois que ela me contou que ela tava fazendo isso, que eu fui começar a perceber que ela chegava com prato, ela fazia assim, ó. Tipo, essa cara assim mesmo que ela me ligava. Tipo, será que vai? Vamos testar. Aí, nessa parte dela aí testando, a gente falou assim, vamos fazer igual em filme. Porque nossa referência é sempre filme, ainda mais que eu assistia muito filme, né? Vamos pegar ali o álbum, eu vou olhar as fotos e vai magicamente surgir na minha cabeça. Então eu pegava as fotos, ficava folheando ali e falei assim, vou colocar tudo que eu me conheço desse lado, né? O que eu tô nesse lado, os que eu não tô, vou colocando aqui. A fila que eu tava, acho que nem tinha álbum do lado de cá, tinha 1 ou 2 álbuns que eu achei as fotos bonitinhas. E do lado de cá, o álbum tava enorme. Eu tava assim, poxa, ela nem tirou uma foto minha. Tem poucas tirar fotos, foto com todo mundo, menos comigo. Aí ela pegou pra ver. E eu não tava reconhecendo, mas acho que é porque, como não tem a lembrança, eu não consegui fazer a fusão, né? De transformar o meu rosto de agora pro rosto de uma criança. Ou de adolescente. De adolescente. Fazendo aí uma referência a filme que você gosta bastante. Tem aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Esse filme que é maravilhoso. Mas assim, não comparando, mas você não se lembrava do dia anterior? Ou não? Não lembro de nada. Se lembrava. Apagava, você dormia e falava assim, eu não lembro o que aconteceu ontem. Não, isso aí não chegou a ter, não. Eu tive... Dos 27 anos pra trás. Pra lá. Não, de 2020 pra trás. Uhum. Eu lembro do finalzinho de 2019 algumas coisas, mas pra trás eu não sei. Então, por exemplo, as pessoas que minha mãe ia falando comigo, ela só falava. Às vezes ela me contava a história e pra mim ela só tava contando a história de uma pessoa. Eu só ia concordando, né? Tipo, que nem agora vocês estão ouvindo e vocês vão concordando, eu fazia isso. Aí, às vezes, eu contava a história dela, coisa que tinha acontecido com ela. Aí eu contava como se fosse um fato de qualquer pessoa. Aí ela olhava pra mim assim, né?
falei, caramba, mãe. Aí eu falei, caramba, essa história é dela, tem alguma coisa errada. Isso, quem viveu foi ela. Sim. Aí depois, mostrando assim as fotos, né? Aí teve um fato assim que, não sei se ela mandou essa foto para vocês, mas eu ri muito. Tem uma foto que quando ela chegou lá em casa uma vez, gente, mas eu fiquei com tanta raiva que eu era cabeleireira, né? O pai dela era cabeleireiro também. Ela chegou em casa e o cabelo era um arco-íris. Tinha todas as cores que vocês podiam imaginar, tinha na cabeça da garota. Ela tinha acho que uns 16 anos, 17, acho que uns 16, 17 anos, ou menos. Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu não acredito que o pai dela fez isso. Aí tá bom, fiquei quieta. Engoli seco, né? Tive que cuidar do cabelo, né? Porque tinha que cuidar. Aí, passando por essa foto, né? Ela olhando assim, aí ela parou e falou assim, meu Deus do céu, como que essa garota teve coragem de fazer isso no cabelo? Aí você falou, é isso que eu disse! Eu disse isso! Aí eu falei, era isso que eu estava esperando. Como que você fez isso no seu cabelo? Aí eu falei, realmente. E aí você Não começou lembro. do zero. Então, tipo assim, se eu não tô lembrando disso, eu preciso começar a ter memórias a partir de agora. foi no aí início que- eu comecei a tentar lembrar muita coisa. Então eu pedia pra minha mãe contar muitas histórias, eu ficava vendo os vídeos, as fotos, várias vezes. Tanto é que eu lembro das fotos certinho, porque eu sou muito visual. Então eu sei exatamente a imagem que tá ali na foto, a roupa, cada detalhezinho. Mas eu não tenho a lembrança do momento. Porque eu tentei ficar muito tempo. Aí depois eu falei assim, quer saber? Não quer vir também? Então fica aí, não quero você fica também aí. mais não. Aí Não eu- quero mais você aí também eu- não. Aí eu parei de ficar tentando relembrar, né? Aí eu fiz Aí eu o quê? comecei a tentar fazer coisas novas. Então, tentar hobbies diferentes, né? Que nem pintura. Eu fiz vaso com minha mãe. Comecei a estudar os idiomas, que aí a gente falou assim, já que tá vazio, Vamos encher, vamos né? encher de alguma coisa Tá aí. vazio? Não, que eu falei O pra bom ela. humor é tudo, né? É maravilhoso. É que eu virei pra ela e falei assim, Letícia. É que eu falei, é como se fosse, perdão. É como se fosse Matéria em branco, matéria em branco. É o Foi isso computador. mesmo, Você né? formatou o computador, ele tá zerado. Você Ai, bota o que que você beleza. quiser ali, ele vai rodar rapidinho. Não trava mais. Ah, beleza. Aí eu virei pra ela e falei, Letícia, então vamos fazer assim, já que a gente está dentro de casa, não vai pra lugar nenhum, você não pode ficar olhando pra televisão e assistindo só a televisão, então vamos estudar. Claro, eu estudei todos os idiomas. Gente, eu tenho um monte de caderno lá em casa, um monte de canetinhas coloridas. Agora, não pergunta nada pra mim não, tá? Não sei nada não, mas eu estudei, tá? Eu estudei tudinho bonitinho. Você pegar meu caderninho lá, tudo cheio de coisinha colorida assim, ai, que tudo organizadinho, né? Tudo bonitinho. Aí ela fez o quê? Então, para agradecer ao médico, né? Ela falou assim, eu vou aprender o alemão para agradecer a ele, vou conversar com ele em alemão, né? Aí Ela começou bem fácil, né? É, aquele tranquilão. Né? Mas tava zerada, Bia. Tava Então, zerada. não é mais difícil mesmo. Aí depois ela virou para mim e perguntou assim, mãe, você está falando que eu tenho condições de estudar outros idiomas, mas será que eu consigo? Eu falei, olha, na escola você estuda português, matemática, ciência, história, todo mundo estuda um monte de coisa e aprende. Sim. Sua mente está zerada, por que você não começa estudando então idioma, já que você não sabe mais nada? Você esqueceu tudo que você aprendeu na sua vida. Então, vamos para coisas novas aí, esquece o passado e vamos. Aí hoje ela fala... Que legal, cara. Mais ou menos, né, Falar é um pouquinho forte, que eu tô nos outros, que eu foquei mais no alemão, né? Então os outros eu fui deixando só pra aprender porque eu queria aprender. Porque você tem que ter sempre uma motivação pra poder aprender aquilo ali com mais facilidade. Como os outros eu só queria aprender por aprender, eu fui deixando e levando assim. Então, agora acho que são 8 ou 9 idiomas. Gente, É porque eu gosto também tá? que demais. E, gente, você tem que ver ela cantando. Tá cantando tão bonitinho. É que eu fui aprendendo, eu fui estudando canto, fui estudando várias coisas pra poder... Porque a parte da... Tem que treinar a parte dos músculos, né? Porque pra cada idioma a gente usa músculos diferentes por conta da pronúncia. Aí uma forma fácil de você pegar pronúncia e treinar a musculatura é com canto. Só que a voz estava horrorosa, eu falei assim, então vamos treinar pra pelo conseguir menos me eu ouvir. gostar. É do que eu tô uma língua cantando. complexa, né? Porque uma frase, às vezes, é uma palavra, vai juntando tudo ali, né? É uma língua bem difícil de fala se uma frasezinha entender. aí. Eu pra ela gosto falar. do Deixa eu ver. alemão. Fala alguma coisa pra gente. Bem-vindo ao Santa Receita. Willkommen zu unser Programm. So, aí seria Santa Receita, eu não sei como é que seria o Santa, mas acho que é Edlich. É muito Edlich difícil. Rezept. Alemão. Acho que Olha é isso, isso. gente. Que demais, cara. Legal. Demais. Eu gosto Incrível muito de essa alemão. história. Incrível a história das duas, né? É demais. Muito legal. E aí você consegue falar com o médico. Aí agora eu consigo conversar com ele. Aí como eu tô ajudando ele nisso que teve no programa, né? Que eu fui no programa do Porchat e tudo mais, vieram muitas pessoas para poder estar procurando o tratamento dele. Como ele não fala português, ele foi me pediu para poder estar auxiliando ele.
Então, nisso, agora eu estou treinando bastante alemão. Às vezes eu estou conversando com ele, passando uma coisa de algum paciente e tudo mais. Porque eu faço mais essa parte de só auxiliar, né? De guiar ali o que ele encontrou pro paciente. Aí eu tô conversando com ele, às vezes eu paro assim e fico assim, caraca, eu tô falando realmente alemão, eu tô falando com ele. Demais. Não, e agora você também vai aprender sobre medicina, né? Porque tudo ele vai passando pra ela. Gente, isso é fantástico. Depois ela dá aula de alemão. Há pouco tempo eles estavam no Brasil, aí ele me deu... Foi um treinamento. Eu tive com ele para eu poder atender esses pacientes. Aí eu conversei com ele, conversei com um técnico na Alemanha, aí eu fiquei assim, caraca, eu ficava sonhando com esse momento e agora realmente está acontecendo. Mas como você falou, o alemão, eu não acho ele difícil. Não sei se é porque eu aprendi corretamente, também zerada, né? Pra você não. Aprendeu em 5 Mas eu não acho ele difícil porque ele é cinco muito meses. lógico. Olha só. Nesse for das palavras que são grandes, é porque eles só vão juntando coisas que para eles fazem sentido. Se você for ver vocabulário de hospital, kranken é doente. Então, tudo de hospital... Tudo não, generalizando, mas digamos que 90% das coisas de hospital vai ter o kranken. Então, Haus é casa. Krankenhaus, a casa do doente, o hospital. Wagen é carro, é automóvel. Krankenwagen, a ambulância. O alemão, ele é muito lógico. Por isso que eu aprendi. Né? É muito prático, por isso que eu aprendi com facilidade. Incrível. Porque são várias pecinhas que você sempre vai encaixando ali. Então, ele sempre tem um espacinho específico para o verbo. Então, não vai entrar um adjetivo no lugar do verbo, porque o lugarzinho do verbo é ali. Então, eu fui só adaptando. Que demais. Que incrível. É muito mais matemático do que... Não, e pensa como esse cérebro trabalha. Sério? Muito! E o incrível que Demais. pareça é que ela fala que quando ela vai falar alguma coisa, vamos supor, ela tá vendo essa mesa aqui. Se amanhã ela for falar alguma coisa, ela vai ver certinho. É que eu vejo a imagem. Igual acontece em filme, quando eles mostram uma memória, que vê a imagem, eu vejo desse jeito. Por isso que eu falo, quando eu vejo a foto que eu ficava vendo várias vezes, eu lembro exatamente da foto, da situação, de eu mexendo na foto. Aqui eu vou lembrar do cenário certinho, porque eu lembro da imagem. Aí isso facilita no idioma, que eu vou aprender uma palavra, eu não vou aprender a tradução. Eu aprendo a palavra associada a uma imagem. Que aí, que nem faz com criança, né? Você pega e mostra que, isso aqui é uma faca. Aí a criança vai associar a imagem da faca, com a palavra faca. É, porque não pode dar faca pra criança. Isso, ela vai associar só a imagem. Mas então ela vai associando só pelo visual. Eu faço isso com os idiomas, porque facilita. Me atrapalha um pouco quando eu estou dando aula, mas facilita para poder aprender. Por exemplo, ontem eu estava dando aula e a aluna... Eu estava comentando com ela sobre um verbo, que é o gefallen. Gefallen é agradar. É que não seria agradar, porque eu pego o sentimento do verbo para poder entender, né? Internalizar. Ele é o agradar, Por exemplo, assim, isso me agrada. É nesse sentido, assim. Só que eu não gravo a tradução, que fica mais fácil sem a tradução, né? Porque sempre que a gente vai aprender porque se a gente vai aprender o idioma... fica traduzindo, e você não, você já vai direto. Eu vou direto, porque o que cansa a nossa mente quando está aprendendo um idioma é a tradução. Porque você está ouvindo a pessoa falar, digamos que seja em inglês. Você está ouvindo a pessoa falar inglês, aí você vai traduzir pessoalmente para o português, para depois traduzir do português para o inglês. Não pensar na língua, né? Não pensar em alemão, não pensar em inglês, né? Não pensar no português. No nosso caso, por exemplo, a gente não pensa em português e traduz o inglês. Fica aquela confusão toda. Mas você direto. Alguém que fala fluente, no seu caso, você pensa na língua que você está falando, né? Isso é incrível. Às vezes vem primeiro na minha cabeça, que nem na faca que eu falei, que eu parei, que eu olhei para a faca, é que vem alemão primeiro na minha cabeça para depois vir o português. Perfeito. Muito legal, viu? Parabéns. Olha, dá vontade de ficar horas conversando. E assim, a gente não vai esquecer esse momento. Com certeza não. Muito bom. Assim. Agora ele está gravado na minha mente. Está gravado na sua mente? Isso que eu ia te perguntar, agora está gravado. Agora está gravado. Que demais e que bonito isso, viu, mãe? Levar as coisas no bom humor, né? Para deixá-la feliz também, para entender que esse momento ela precisava disso também. Parabéns, que gostoso ter vocês aqui, viu? Sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Você de casa aproveita, quer aprender alemão? Manda mensagem. @alemão sem mistério, minha gente. Que demais, adorei. Sejam sempre bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada.